Eu tive um sonho que no país de Israel estava sendo reconstruído um templo. E esse templo estava em um ritmo muito acelerado. Esse templo em Israel, meu Deus, eu estava preocupado. Eu orei a Deus e Deus me deu, segundo Tessalonicenses capítulo 2, dizendo que ele estaria no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí, dias anteriores, quer dizer, após esses dias que eu tive essa visão, eu voltei a ver novamente essa visão exatamente onde havia sido interrompido. Então, ao dar continuidade a essa visão, eu vi quando o anticristo tinha passado exatamente a metade do governo desse falso Messias. E ele, era um homem que governava por 7 anos. Eu via nessa visão exatamente na metade exata dos 7 anos, esse homem se autodeclarou Deus e começou a sair uma sombra negra de dentro de um templo judaico, a manifestação do anticristo. E essa sombra negra aterrorizava os judeus. E como o evangelho do reino se espalhou pelo mundo todo, começando em Israel, a grande tribulação se dará início a Israel. Deu exatamente na metade da semana, em que alguma coisa foi tirado de dentro do templo e foi colocado lá. E eu via os judeus correndo, dizendo que havia uma imagem dentro do templo, e daquela imagem havia uma sombra negra de dentro de um templo judaico. Exatamente como na profecia diz que o anticristo se autodeclarar Deus, como Jesus disse aos seus discípulos. Em Mateus 24, verso 15, Jesus falando sobre uma imagem que vai aparecer dentro do templo. Jesus deu exatamente sobre a profecia de Daniel, quando ele diz: quando vi depois a abominação de que falou o profeta Daniel, quem lê atenda. Aos que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aos que estiverem no telhado, não pegará em casa coisa alguma. E exatamente como diz a profecia de Daniel, Jesus falando, sobre a profecia de Daniel, exatamente eu vi na visão os judeus saindo correndo, porque havia uma sombra negra de dentro de um templo judaico, exatamente a manifestação do anticristo. Ou provavelmente ele deve ter visto a imagem do anticristo saindo correndo, mas por misericórdia de Deus, não houve permissão de Deus para que eu visse a imagem, mas eu vi as pessoas saindo correndo de dentro de um templo, dentro do país de Israel, um templo judaico, onde ocorreu, no caso, essa visão que eu tive, a visão sobre um templo, a construção de um templo. Depois, período depois, eu vi quando, na metade do governo do Enico, eu vi exatamente os judeus saindo do templo, entrou dentro do templo e saíram correndo porque viram uma imagem lá e saíram desesperados. Isso é a profecia que deve se cumprir nos últimos dias. Agora, lembrando que a imagem da besta só terá efeito 3 anos e meio após o início de um governo mundial. Que esse governo fará uma falsa paz, e depois de uma falsa paz ele se autodeclarará Deus e irá perseguir a humanidade. É o que eu tenho a dizer, e a paz para todos os irmãos.